Mercedes-Benz C63 V8 aspirada. E aí, você compraria? Para você que gosta desse estilo de carro, um sedã esportivo, e também gosta desse estilo de vídeo, o Você Compraria da WKS Automotive, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e também deixa um comentário com o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria. E hoje estamos falando aqui de um sedã esportivo, mas para os menos aficionados deve estar passando despercebido por qualquer série C, por qualquer classe C. Desculpa confundir BMW com Mercedes, mas com qualquer classe C. Bom, na verdade, realmente a C180, a C200, a C250 tem esta mesma frente, elas compartilham essa frente muito parecida, porém, ao você olhar o capô deste veículo aqui, você já consegue identificar esses relevos no capô, E esses relevos indicam que aqui embaixo desse capô está o famoso M156, o motor V8 aspirado que na C63 conta com 457 cavalos, ok? Então, um belíssimo carro e um verdadeiro esportivo. Mas um Mercedes não é só esportividade, é também segurança, conforto e o luxo extremo que está envolvido nesse carro. Então, vou começar o 360 nesse carro, que a gente costuma fazer em todos eles, e eu vou trazendo alguns pontos que eu acho extremamente interessantes, principalmente por ser um sedã. Então, começando aqui pela parte frontal, A gente já consegue perceber que ele conta, sim, com faróis de neblina, e além de faróis de neblina, ele também conta com limpadores de farol, pois esses carros, eles não foram desenvolvidos para andar aqui no Brasil. Eles foram desenvolvidos para andar numa autobahn, num chão perfeito, numa estrada sem limite de velocidade. Então, e lá, além de todas essas coisas que eu comentei, tem neve. Então, um dos pontos principais é você tirar a neve do farol. Então, ele esquenta a água aqui desse esguicho e joga água quente aqui no farol, eliminando toda a neve e todo o gelo que está presente aqui e liberando você, para uma volta com o seu belíssimo sedã com cara de executivo, porém com coração esportivo, tá? Também os faróis aqui, com dois projetores para uma boa iluminação. Aqui temos também a parte para colocar o guincho, caso necessário. Aqui a gente já tem, os radiadores. Então aqui fica um pouco complicado de ver, mas eu vou pedir para o Enzo aproximar para a gente mostrar, pois os detalhes desse carro aqui são o ponto alto, Então, acho que a gente consegue mostrar aqui que tem um AMG, primeiro que tem um defletor aqui, ó. Essa peça aqui, vocês estão vendo? Dá pra ver, será? Bom, peço desculpa se não der, mas ó, essa peça que eu estou encostando meu dedo é um defletor pro radiador que fica aqui embaixo, tá? Então, esse carro a gente vai colocar ele no elevador hoje para mostrar toda a parte de baixo e inclusive vai dar para ver bem essa parte do radiador. Então aqui a entrada de ar e por baixo a saída para ele conseguir, trocar bastante calor, muito interessante, Então falamos aqui sobre os radiadores, os faróis, muito bacana. Essa grade aqui com esse cromado excepcional, E não tem tanta agressividade aqui na grade frontal, mas tem aqui, já nessas pequenas elevações, esses calombos aqui no capô, já trazem bastante esportividade. Vamos chegar aqui na roda também, A gente tem aqui o logo da Mercedes, uma estrela de 3 pontos, e na roda temos aqui uma estrela de 5 pontos com uma roda extremamente exclusiva, tá? Uma roda exclusiva da linha AMG, então ela conta aqui com toda a parte de roda e freio da linha AMG, então 100% exclusivo. Conta com essa belíssima roda, pessoal? Quem não gosta de uma roda linda dessa, E o aro, vou confirmar para vocês agora, aro 18, e parece, Parece maior, mas ó, aqui a gente consegue ver, então o pneu é um 235 40 18, tá? Então, roda aro 18, Pneus aqui, Ventus, Hankook Ventus, pneus excepcionais. Freios de 6 pistões, tá?
Então, quando a gente colocar ele no elevador, a gente vai conseguir mostrar melhor essa questão dos 6 pistões, mas contam com 3 pistões desse lado e 3 do lado de dentro. E o disco eslotado e ventilado, tá? Então ele tem a ventilação através do meio dele e também tem esses slots aqui para ajudar na frenagem, né? E aqui ao lado, a denominação mais famosa no mundo automotivo, 6.3 AMG. Mas ela é muito famosa e também polêmica, porque afinal esse carro é um 6.2, mas está aqui denominada como 6.3. E aí, você compraria um carro com motor 6.2 litros? Bom, deixa aí que carro que você acha que é e se você compraria ou não. E estamos aqui com a C63, né? Continuando, então algumas diferenças também que a gente já consegue perceber para as classe C de entrada, né? É esse belíssimo retrovisor com uma grande seta aqui, tá? A gente consegue perceber que tem uma grande seta, né? Então essa é uma das diferenças da C63. O retrovisor ele é 100% elétrico também e eu queria confirmar para vocês, mas não conta. Esse retrovisor não conta com aquecimento elétrico dos retrovisores, mas existem alguns carros que contam com isso, mas esse daqui não conta. Esse no caso está todo em black, né? Então não está aqui com os frisos cromados, está com os frisos em black, que eu achei um tanto quanto bonito, estiloso, bem bacana, né? Eu particularmente gosto bastante. Conta também com o teto solar, tá? Uma característica aí, né, de carros alemães, né? A maioria dos carros tem o teto solar, né? Acho que até um item de luxo, digamos assim, né? Muito bacana. Aqui a roda traseira, né? Ela é praticamente a mesma roda dianteira, porém aqui ela é 35 ao invés de ser 40, tá? Eu não sei se é especificação do proprietário, né, do pneu, ou se é assim originalmente, vou, né, pesquisar e deixar aí na tela para vocês, mas eu acredito que aqui esteja 100% no padrão original, tá? O pneu da frente deve ser um pouco mais alto, de trás um pouco mais baixo mesmo, mas é isso, tá? E aqui também conta com os discos eslotados, porém aqui é uma pinça de 4 pistões. Então lá na frente são 6, aqui atrás são 4 e essas belíssimas rodas AMG nesse tom um tanto quanto diferente, mas muito exclusivo, né? E vem aqui agora na garganta do dragão. Bom, brincadeiras à parte, no bocal de abastecimento, né? Mas ó, o que eu queria mostrar para vocês é que ele exige no mínimo 93 ROMs, mas o indicado é 98. E aqui todas as specs de pressão. E olha só, aqui a gente consegue ver que a roda, ó, é 19, tá? E ele é um 235/30 na dianteira e 255/30 na traseira. Então tem algumas specs diferentes do adesivo aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Pode aproximar aqui, por favor, ó. Ó, a gente acabou de mostrar a etiqueta aqui para vocês, né? E aqui, ó, 265, tá? Então aqui tá indicado como 235, aqui ele tá 35, então está certo, só que aqui ele está, né, indicando para o dianteiro 35 e aqui é o traseiro, ok? E também ele está falando que é R19 e aqui está R18. Então só, né, mostrando para vocês a diferença, tá? Isso daqui tá tudo no carro, tá, pessoal? Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando os dados do pneu e da roda e também aqui a indicação do carro, ok? Então não briguem comigo, briguem com os engenheiros alemães. E agora vamos mostrar a traseira do carro, mas antes, que tal mostrar a parte de baixo do carro? Então, bora para baixo do carro. Vamos lá, a gente vai colocar ela no elevador e mostrar tudo para vocês. E agora, colocamos o carro aqui no elevador, porque para os aficionados aqui, né, do nosso canal e também de Mercedes, vocês já devem ter visto que a gente fala muito sobre suspensão, sobre vazamentos de óleo, mas pouquíssimas vezes a gente consegue estar com o carro no elevador e mostrar isso no detalhe para vocês, tá? Então hoje eu vou aproveitar que essa belíssima C63 está no elevador e fazer toda essa parte de análise junto com vocês, tá? Juntamente, né, com os pontos que a gente quer colocar, ok? Então hoje vai ser uma espécie de pré-compra aqui na parte de baixo do carro. E já começando, né? Então temos aqui, ó, olha só que interessante todas as proteções do carro, né? A gente consegue ver também o radiador invertido. Aproxima aqui, Enzo, por favor. Tentar mostrar para eles, ó. Então vocês conseguem ver o radiador aqui?
é para o ar entrar aqui pela grade e sair por aqui para ter uma funcionalidade excepcional o radiador, tá? Então esses carros esportivos têm esses pequenos detalhes, né? E vocês que acompanham bastante a gente aqui já ouviram inúmeras vezes eu falando de suspensão dos carros, né? Que por conta de onde a gente mora, do ano do carro, né? Esse daqui, pessoal, é mais uma vez que eu vou falar isso, né? Então o C63, pessoal, é um carro esportivo. É um carro que ele nasceu para ter uma condução esportiva, uma tocada mais agressiva. E também, né, ele foi projetado para as ruas alemãs, tá? Então ele foi projetado para andar numa autobahn, numa rua sem buraco nenhum. Porém, aqui no Brasil, onde esse carro anda e onde nós vivemos e estamos gravando esse vídeo, no ano de 2025, as ruas são péssimas. Então a parte de suspensão acaba sofrendo muito. A parte de roda também, tá? Vocês conseguem ver, né? A parte de roda aqui tem alguns machucados. Mas o que eu queria mostrar para vocês, vou pedir... Enzo, a gente consegue mostrar bem esse pivô aqui? Olha só, pessoal, é esse tipo de dano que um carro baixo e esportivo acaba sofrendo, tá? Então, né, é um braço curvo que fica ligado exatamente aqui à suspensão do carro, né? Então, ele funciona mais ou menos dessa forma, não vou balançar que o carro tá no elevador, ok? Mas dá pra gente ver, né, onde que o pivô aqui acaba sofrendo, né? Então tá bem estourado, vocês conseguem ver que acaba ficando bem sujo, né? Sobra bastante no dedo. Esse braço curvo acaba sofrendo também, né? Então são dois que entram por baixo, um que entra por cima, que acaba danificando bastante, ok? Então, um ponto que você tem que olhar muito, você que já é proprietário ou de repente vai comprar uma C63, esse daqui é um detalhe muito legal, você realizar um pré-compra no carro, colocar ele no elevador e analisar cada detalhe minuciosamente, tá? Então a gente consegue ter inúmeros acessos diferenciados quando a gente está com o carro no elevador e consegue mostrar inúmeros detalhes, como por exemplo a pinça de freio. Vocês que são aficionados aí, assistem todos os vídeos, já devem ter ouvido eu falar de freios com 6 pistões, né? Então hoje a gente consegue mostrar os 3 pistões que ficam aqui na parte de dentro, né? 1, 2, 3. E também vamos aqui para o lado de fora, pessoal. Agora a gente consegue até girar a roda aqui e mostrar o AMG, mas aqui a gente também consegue ver... Deixa eu te ajudar nisso. Venha, 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 venha. Então aqui a gente já consegue ver os 3 pistões também, né? 1, 2, 3. Então são 3 do lado de fora e 3 do lado de dentro, tá? Então esse é o freio de 6 pistões. Então 6 aqui, só na dianteira, são 12 pistões para parar este belíssimo carro. Então agora sim, né, pessoal, a gente inverteu de lado para melhorar a iluminação, mas falamos aqui da parte de suspensão, né, sobre os braços, sobre os pivôs ali, e dá para ver que acaba sendo danificado, mas chegamos aqui, ó, no cárter. Um dos grandes problemas, né, que você que está pensando em comprar ou, né, já tem uma C63, são as juntas, né? Deixa uma pergunta aqui para você. Você aí de casa, você compraria um carro V8 aspirado ano 2009, né, com baixa quilometragem ou com alta quilometragem? Responde aí pra gente. Por que eu pergunto isso? Porque os carros com alta quilometragem geralmente fazem mais manutenções e acabam tendo menos problemas a serem resolvidos. Já os carros com baixa manutenção rodam um pouco e os problemas começam a aparecer quando você roda com o carro. Mas, continuando, por que eu estou falando isso? Porque esse aqui, em específico, ele está com a junta do cárter aqui começando a suar, tá? Então, ó, vou passar a mão aqui, ó, vocês vão ver que tem um pouco de óleo e o óleo é novo, ó, tá vendo? Não é muita sujeira. Ou seja, realmente está suando um pouco essa tampa aqui, tá? Na verdade aqui não é do cárter, essa daqui é da transmissão, tá? Então é a junta da tampa da transmissão, do óleo, do cárter da transmissão do carro. Mas sim, está vazando, como vocês podem ver, ok? E a junta do cárter está aqui, mas a gente não vai conseguir desmontar, né, essas proteções aqui, porque eles já montaram, daqui a pouco o carro está saindo do elevador, mas, né, então as juntas acabam vazando e escorrendo um pouco de óleo, tá? Então muita atenção, né, com a parte de suspensão, tanto dianteira quanto traseira, mas já vamos chegar lá, e também das juntas, né, os vazamentos de óleo, muita atenção com isso. E agora, um pequeno detalhe, né, esse escape, ó,
Aqui ele é todo original, porém a partir daqui, ó, dessa solda, repara bem na solda, tá, pessoal? Dê uma boa olhada na solda. A partir dessa solda até essa solda aqui ele foi substituído, tá? Então aqui a famosa parte do X-Pipe foi retirada, tá? Colocado uma outra peça e aqui ele volta toda a parte original. Mas Vitório, como você consegue, né, comprovar que essas soldas aqui, esse talho não é verdadeiro? Primeiro a gente já consegue ver uma pequena diferença no tamanho, né, dos tubos de escapamento, mas a solda entrega tudo. Então aqui a gente até consegue ver, né, que tem alguns resquícios da solda, porém, quando a gente vem aqui, ó, aqui é uma solda da Mercedes, tá? E a gente consegue ver, né, a qualidade, né, o nível de acabamento de uma solda Mercedes, ok? Então vocês conseguem ver aí, né, esses pequenos detalhes do escapamento. E aqui na suspensão traseira, a gente também tem uma suspensão traseira bem complexa, com inúmeros braços, né? Então, muita atenção com todos esses detalhes, né? E aí, depois de olhar esse carro por baixo inteiro, você compraria esse belíssimo V8 aspirado alemão? E aí, o que vocês acharam da parte de baixo do carro? Excepcional, né? E vamos começar aqui falando da traseira com um belíssimo escapamento, pessoal. Olha só, né? Que bacana essas saídas duplas em ambos os lados, né? Já transmite muita esportividade, né? Já sai total daquela cara de um sedã executivo, né? Porém, as lanternas aqui, se a gente colocar uma foto de uma C180 W204, por favor, editor, se você puder fazer isso, né? Colocar a traseira de uma C180, ela é muito parecida com a traseira de uma C63 na parte da lanterna e também da tampa aqui do porta-malas. Porém, quando a gente fala das ponteiras de escape, elas são completamente diferentes. Inclusive, como esse carro aqui tem alguns pontos que só um AMG tem, no caso, as ponteiras aqui também são AMG, tá? Elas estão um pouco para dentro, fica até um pouco difícil de mostrar, mas acho que dá para ver um pouco do logo aqui, ó, o comecinho do logo AMG. Dá, ó, vou passar aqui, ó, limpar aqui, acho que dá para ver um comecinho um pouco do logo, né? E o spoiler, o extrator traseiro aqui também, né, de fibra de carbono, bem bacana. A gente pode ver que ele é realmente fibra de carbono, né? Tem um belo detalhe nele, muito bacana. Aqui, alusão, né, à classe C e o 63, que dá nomenclatura ao motor e ao carro também. E aqui a parte do AMG. A gente já contou a história da AMG aqui no canal e foi com outro carro AMG, tá? Então vou deixar aqui em cima o card da CLA 35 AMG, que a gente conta um pouco da história e o que quer dizer AMG, ok? Então não deixe de acessar esse vídeo também. E você que tá gostando desse vídeo aqui, que tá você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comentar aí o que você tá achando desse vídeo. Se tem que levar o carro para o teste de rodagem, se tem que mostrar o 0 a 100, o que vocês gostariam de ver aqui no Você Compraria, ok? E agora, continuando, né? Vamos mostrar o porta-malas? Bom, vamos mostrar, né? Ó, olha isso, pessoal. A mistura de todos os mundos, né? Olha o tamanho do porta-malas do carro, pessoal. Muito grande. Ele conta aqui, né, com um sistema de áudio aftermarket, JBL, tá? Conta também, sim, a bateria dele é aqui na mala, mas conta com o step, tá, pessoal? Não é um step original, né, igual a roda normal do carro, mas já conta com o step, com as ferramentas, com o segredo também, né? Então, muito bacana, muito legal, né? A bateria aqui atrás, né, como vocês já sabem, né, não caberia lá também. Ó, primeira coisa, ó, o tamanho da bateria, né? Uma bateria grande pra caramba, e o cofre já tem o V8 lá na frente, então fica muito complicado, né, de ter uma bateria lá no cofre, ok? Então, mostramos bem bacana aqui, né? Ah, vocês devem ter perguntado também para que é isso, é para isso aqui, ó, tá? Para ficar apoiado, para você não ter que ficar segurando para tirar as coisas. Então, né, um porta-malas bem legal, excepcional, né? Aqui no caso ele ainda tem o fechamento manual, conta com câmera de ré, conta também com esse spoiler aqui que ficou excepcional, né? Então alguns itens muito bacanas mesmo, ok? Então falamos da lanterna, falamos do escape, falamos do spoiler, falamos de tudo. E que tal a gente ir para a interna do carro, falar realmente onde está o luxo
dessa belíssima C63. E hoje a gente vai continuar fazendo daqui a forma diferente. Vou colocar o nosso filmmaker no piloto e eu vou no passageiro explicando os itens. Bora lá? E agora já estamos aqui dentro da C63 e então, por favor, Enzo, adentre ao carro. E ó, primeira coisa que eu vou fazer é mostrar, né, a parte do painel. Então aqui, ó, já tá realizando, né, a aferição da quilometragem, mas vou colocar a chave aqui, ó, e só de colocar a chave ele já acende novamente. Então quase 100 mil quilômetros, né, por volta aí de 98, 97,477, bem bacana. A alusão AMG aqui, então vocês já conseguem enxergar o AMG. E ao lado aqui no conta-giros, né, o Redline acima de 7.000 RPM e também o 6.3 aqui, ó, 6.3-V8. Então, sentado você já entende que você está dentro de uma máquina. E agora, ó, primeiro estágio já virado, então toda a parte aqui do multimídia começa a acender e a gente vê também, ó, que todos os leitores já começam a funcionar. E agora é hora da magia. É, meus amigos, EV8 aspirado ronca alto demais. Dá um toque aí no acelerador, Enzão. É, meus amigos, não é brincadeira não, né? E agora, continuando aqui, então toda a parte aqui, ó, de rádio de fácil acesso, né? E também já em 2009, olha só, ar-condicionado Dual Zone, ok? Então, muito legal, né? Todo esse detalhe. Aqui, ó, para o passageiro, vou até fechar o vidro aqui que o pessoal tá conversando, né? Afinal, é o dia a dia da oficina, né? Não tem como, agora já fica um pouco melhor. Então, ó, aqui na parte do passageiro, 3 memórias, ajuste, né, dos bancos elétricos, tá? Com 3 memórias. Então, lá em 2009, já memória, né, para 3 ocupantes e os ajustes elétricos, então extremamente luxuoso. Conta também com o teto solar 100% funcional, afinal não é um veículo blindado, né? Então tem esse a mais, né? Sem blindagem, né? Isso é muito bacana, tudo acaba sendo funcional e também muito mais duradouro, ok? Então falamos aqui da parte do multimídia, né? Agora já atualizado com conexão Bluetooth, tudo de bom e do melhor para você, proprietário de Mercedes, ar-condicionado Dual Zone e toda a parte aqui do multimídia com rádio, CD, telefone, né? Ainda é um pouco ultrapassado por conta do ano do carro, mas são esses detalhes, né? Um porta-luvas aqui, né? Bem bacana também, com espaço bem legal. Todos os ajustes elétricos, tanto para o motorista, né? Daquele lado, que o Enzo vai mostrar para nós. Então o motorista tem também os ajustes aí. E também o passageiro, como foi mostrado, né? E os bancos excepcionais com essas belíssimas abas laterais. Vou até vir para cá, olha só a aba do banco, ó, quase do tamanho da palma da minha mão, logo AMG aqui. Tem um carro extremamente luxuoso e muito confortável, com uma alma de esportivo, mas uma vida de executivo, beleza? E agora vamos lá falar do capô, né? Até ia mostrar aqui atrás para vocês, mas comenta aí se vocês querem ou não que eu mostre a parte traseira dos carros aqui, né? Os ocupantes traseiros. Afinal, eu gostaria de saber o que vocês querem saber, beleza? Mas agora vamos lá para frente falar sobre os problemas crônicos, né? Que nós já falamos algum deles também na parte de baixo, mas agora é hora de falar de motor. Bora lá? E agora estamos de frente aqui com o famoso M156 com 457 cavalos originais de fábrica e 60 kgfm de torque. Tudo isso direto da Alemanha, ok? Então 100% original, o carro já vem nessas configurações, tá? Aqui quem foi, ó? Aqui foi o Tobias Schultz que montou, tá? Para quem não sabe, todos esses motores M156 vêm com essa plaquinha que está indicando quem foi o montador, tá? Então quem foi o engenheiro responsável por montar manualmente esse carro e aqui está o nome dele com assinatura, tá? Então M156, né? Com todas essas specs que eu passei para vocês. E aqui, como é um carro já de alguns anos de uso, né? Essa daqui no caso é 2009, estamos em 2025. Então vamos colocar aí um jovem de 16 anos, né? Então um carro que já tem uma certa idade e também já tem um certo uso. E começam a aparecer alguns problemas que hoje eles são chamados de crônicos, porque todos os carros têm a mesma idade, mas lá atrás isso nem existia ainda. Mas principalmente, né, a parte
de comandos aqui, né? Os próprios autuadores dos comandos, então são essas peças aqui, né? Ficar muito de olho nisso, né? De olho também nas trocas de óleo, né? Nas manutenções de ignição. Então, tanto vela, quanto bobinas, quanto os bicos desse carro também, né? É super interessante você realizar essa manutenção da forma correta. Só que lembrando, né? Aqui é tudo vezes 8. Então, são 8 bobinas, 8 velas e 8 bicos. E muitas vezes, por ter, né, vezes 8, e esse carro, não estou falando que é o caso desse em específico, mas esses carros, essa C63, muitas vezes já terem passado na mão de inúmeros proprietários com cabeças e bolsos diferentes, acabam tendo inúmeras manutenções feitas de formas diferentes. Então hoje, você aí que está pensando em comprar o seu primeiro V8 aspirado com injeção direta de combustível, fica de olho agora que eu vou falar algo muito importante. Nem sempre o proprietário anterior tem a mesma paixão e a mesma vontade que você. Então é muito importante quando você comprar um carro desse, caso você não tenha um histórico de manutenção 100% idôneo e 100% correto, é muito interessante você realizar a substituição dos 8 bicos, das 8 bobinas e das 8 velas para deixar o funcionamento desse motor em perfeito estado no padrão de quando saiu da fábrica, tá? Ah, mas Vitório, né? Poxa, é tudo vezes 8. É, pessoal, uma coisa que eu tenho falado bastante nesses vídeos é: os carros, eles perdem preço, eles têm depreciação, mas as peças não, porque as peças são sempre peças novas. Sempre que você for comprar um bico, vai ser um bico novo. Sempre que você for comprar uma bomba, vai ser uma bomba nova. E a vela a mesma coisa, então você vai pagar o preço de novo, de zero. E no carro, muitas vezes, ele não é zero, ele é usado, então você vai pagar o preço de um veículo depreciado, de um veículo usado. Já as peças não, tá? Então muita atenção quando você for comprar um carro desse. Fique de olho, principalmente, né, em todas as manutenções, nas juntas, né, nos mínimos detalhes. Até a tampa de óleo aqui desse carro, ó, ela tem uma forma correta de você tirar, não é simples, não é com a mão, existe uma ferramenta especial para você não danificar também. Aqui, ó, os autuadores dos comandos, né, é algo de extrema importância, sabe? Nós aqui acompanhamos outras oficinas, outros profissionais realizando outros tipos de reparo, e isso acaba sendo muito comum, danificar os comandos de uma C63. Como que isso pode ser comum, pessoal? Isso não pode acontecer, tá? Eu falo até com uma dor no coração, porque são carros que exigem uma manutenção de altíssima qualidade, né? Realmente um nível premium, técnicos que tenham conhecimento, mas às vezes isso é negligenciado, tá? E a parte de arrefecimento, como é famoso em algumas Mercedes, né, acaba sendo famoso esse problema. Então, tanto a parte, né, de válvula termostática e também de bomba d'água é interessante ficar de olho nesses carros, principalmente porque anos de uso, a gente não sabe como foi o uso desse carro durante anos. Então, líquido de arrefecimento da forma correta, né, um líquido de arrefecimento de qualidade, de procedência, algo que seja feito da forma que tem que ser feito, tá? E falando nisso, olha só a posição que está esse capô, pessoal. Está na posição de serviço. Pois a Mercedes, né, apesar de, olhem só o tamanho da frente do carro, o tamanho do motor, imagina se não tem uma abertura correta do capô. Então ela tem, né, essa identidade própria, capô em posição de serviço, para facilitar também, né, todo o serviço necessário aqui, ok? Então falamos do arrefecimento, né? Pedir para o aproximar mais uma vez, né? Não é depreciando nem nada, mas esse é um carro que tem um cuidado especial, né? A gente sabe quem é o proprietário e as peças, felizmente, elas vão se desfazendo, pessoal. Olha só, felizmente elas mesmo vão se deteriorando com o tempo, tá? Então, são carros que necessitam de uma atenção extremamente minuciosa. E quando eu digo minuciosa, é a atenção aos mínimos detalhes, ok? Então, além de tudo isso que eu falei, né, acho que vocês conseguiram perceber que é de extremo difícil acesso aqui tudo que é do motor do carro, né? Então tem que tirar essa capa, para a gente conseguir ter acesso. E os vazamentos de óleo acabam sendo a mesma coisa. Então muitas vezes é difícil de identificar, e quando você consegue identificar, ele já está numa fase que não é mais preventiva, que já é corretiva, né? Então você está pensando em comprar uma C63 V8, fique muito atento aos vazamentos de óleo, por favor, tá? Fique muito atento a isso mesmo.
E agora, acho que já falamos bastante aqui, né, da parte do cofre, falamos do interior, falamos da parte de baixo do carro. Então, acho que demos um panorama geral aqui, né? Aqui, só completando mais uma vez, toda a parte de ignição e tudo que está relacionado a vazamento de óleo é de extrema importância nesse carro, beleza? E você que gosta desse estilo de carro e também desse estilo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e comentar qual é o próximo carro que você gostaria de ver aqui no Você Compraria da WKS Automotive. Eu sou Vitório Neto, esse daqui é o canal da WKS Automotive e essa daqui é a C63 V8 aspirado. E aí, você compraria?